Olá, amigos do canal de conhecimento Doutor Agro, que está quase no seu aniversário de 10 anos. Está faltando pouco tempo, vocês vão comemorar junto conosco. Queria passar aqui os principais fatos do mês de abril. Esse programa está agitado, hein? Porque tem AgriShow aí também no final para vocês acompanharem as principais imagens. Então vamos lá, não tomar muito tempo aqui nesse início. Os principais fatos de abril no agro, os 5 pontos para a gente acompanhar em maio. Está começando aí o mês e as viagens, fotos, novidades da AgriShow. Tem um programa aqui com muitas reflexões para vocês e, se Deus quiser, aprendizados, né, para podermos sempre melhorar. Começando aí com os fatos e os números de abril, foram bons números. Começando agora com os grãos. Vamos lá. Conab, 7º levantamento da Conab. A estimativa agora caiu para 294 milhões de toneladas. Perdemos 1,6 em relação a março e uma safra 8% menor ao nosso grande recorde aí da safra anterior. A novidade veio em relação à área plantada no Brasil, 78,5 milhões de hectares. A Conab estava achando redução de área e o último relatório trouxe 400 mil, menos do que o número que vinha sendo trabalhado. E nós estamos, então, com a área igual à safra 22-23, 78,5 milhões de hectares. Beleza, vamos ver os números do milho. Agora, começando com o USDA. A produção global, 1,23 bilhão de toneladas, caiu um pouquinho em relação ao mês passado, mas ainda temos 6% a mais de milho do que a safra anterior, o que está refletindo aí nos preços decepcionantes aí ao produtor. A Conab acredita que o Brasil, o USDA acredita que o Brasil está com 124 milhões de toneladas de milho, igual ao ano, a estimativa anterior, e 9,5% menor do que o ano passado. A Argentina, 55, e os estoques, então, 318, 5,3% maiores. Na Conab, o milho já caiu. Aqui está uma grande diferença, né? Conab com 111 e USDA com 124. E a Conab está derrubando a nossa produção em 16% em relação aí ao ano passado. A área de milho é 20,4 milhões de hectares, uma queda de 8,5% em relação à safra anterior, sendo que em segunda safra seria quase 16 milhões de hectares. Ou seja, boa parte da nossa queda está na segunda safra, que já comentamos aqui, deixou de ser plantada em muitos lugares em virtude aí das dificuldades que nós tivemos com a soja, né? A colheita da primeira safra está já ao redor aí de 60% e o plantio foi concluído. Vocês vão ver fotos aí em Goiás, e está muito bonito o milho. Tem muito lugar que o milho segunda safra está muito bonito, pode vir algo próximo a 100 milhões de toneladas ainda na segunda safra, se chover em abril e em maio. Vamos falar disso daqui a pouquinho no final do programa. Da soja, começando com o USDA, 396,7 milhões de toneladas, caiu 10 em relação a março de 24, a estimativa anterior, mas ainda assim nós estamos com 5% a mais de soja do que na safra anterior. Aí vocês estão vendo os números de Brasil e Argentina, os estoques ao redor de 114, 12% maiores do que o ano passado. Está aí também o decepcionante preço da soja, em parte explicado pelo crescimento aí dos estoques. Também você observa na soja a discrepância entre a Conab e o USDA. A Conab baixou mais um pouco, agora está em 146 milhões de toneladas e o USDA 155. A área de soja, 45,2 milhões de hectares, 2,6% maior, ou seja, mesmo com essa perspectiva que nós já sabíamos pior para a soja, a área aumentou mais de 1 milhão de novos hectares. Então esse é o ponto que também ajuda a gente a ter uma produção grande, mesmo com uma produtividade menor. Lembrando vocês que a produção é produtividade vezes área. A área está muito maior. Eu costumo falar que o tapete produtivo de soja no Brasil é bastante grande. A colheita já passou de 90%, então praticamente a soja a gente já sabe, já tem aí os rendimentos. Nós vamos ficar próximo aí a 150 milhões de toneladas, né? É bastante soja mesmo assim. O plantio nos Estados Unidos segue agora com 18%, está bem adiantado.
plantio do milho com 27% e do algodão com 15%. Então, os Estados Unidos arrancaram bem, o que é outro fator baixista aí para o mercado. Em relação aos preços do agro, a soja para entrega em Paranaguá 128, eu acho que é um preço interessante se você tiver o teu custo de produção claro, para já fixar um pouco, pessoal. Milho a R$ 58,00, caiu 5,9% no mês, algodão R$ 3,95 por libra-peso, uma queda de 3%. O café que vem vindo numa ótima recuperação, deu sorte quem não vendeu, né, vai ter falta, está tendo falta de café no mundo e acho que é um bom momento aí de entrar esse recurso, capitalizar os produtores, redução de endividamento e aproveitar mais ainda para estruturação da nossa competitiva cadeia do café. E a arroba completamente estacionada aí no 230, a minha expectativa é com a exportação vindo bem e com o Brasil crescendo talvez 2%, a gente possa ter um segundo semestre com maior consumo, menor abate de fêmeas e quem sabe uma recuperação um pouco aí nos preços da arroba também. Uma pausa rápida agora para um convite. Acesse o site doutoragro.com e confira a nossa análise mensal do agro, além de outros dados em texto, se você preferir. E é tudo aberto para vocês, pessoal. Pode pegar essa análise, pode subir no site das empresas de vocês, pode mandar para clientes, mandar para os colaboradores, enfim, esse material é de uso, né? O canal Doutor Agro é para espalhar aí informações para facilitar a tomada de decisões. Em relação à balança comercial, que a gente sempre trata aqui, as exportações do mês de março caíram um pouco, 14,2 bilhões de dólares, 10% a menos. Mas o importante é o seguinte, que as nossas exportações acumuladas estão 4,5% maiores, ou seja, mesmo com preço mais baixo, o Brasil está trazendo mais dólares para cá, está quase em 38 bilhões de dólares, o que mostra que nós estamos conquistando muita participação de mercado, é que os volumes estão aumentando vendidos. Então os principais do setor estão aí colocados para você ver, a liderança da soja, depois as carnes, que teve uma queda esse mês, mas vem vindo bem. Quem está muito bem é a cana, literalmente salvando a lavoura, e o café agora ajudando mais ainda. Agora, dados esses números, né, vocês estão aí na tomada de decisão, se compram ou não insumos e o que vai acontecer, deixa eu passar então para os trabalhos de maio, e aí a gente conclui. O que a gente tem que observar então agora? Eu acho que o mais importante é o plantio da mega safra americana de grãos, até porque nós colhemos já a soja, a Argentina praticamente concluiu, então o campo onde está tendo trabalho agora, principalmente é lá nos Estados Unidos, e a gente viu que está vindo bem aí o plantio. Então, se não tiver nenhuma frustração climática nos Estados Unidos, é provável que a gente permaneça com esses preços como estão. Aí a gente tem que olhar o segundo grande ponto agora em maio, que é o progresso e desenvolvimento da segunda safra de milho no Brasil. E o milho vem vindo bem. Se tivermos algumas chuvas em maio, aí é provável que a gente tenha uma boa produção de segunda safra de milho, para a alegria aqui dos nossos produtores de proteína animal que estão aqui nos ouvindo, que vai ter bastante milho tanto para etanol, que é uma surpresa fantástica, né? Esse crescimento aí das indústrias, como também para a questão de rações. É importante diminuir o custo de produção de carne para que a gente possa dar margens de volta aos produtores de frango e suínos e que a gente possa devagarzinho seguir expandindo essas atividades. Lembra que o USDA divulgou aí um estudo que ele espera que o Brasil tenha em 2033 41% da importação mundial de frango, 30% da importação mundial de carne bovina e 20% de carne suína. É importante que a gente tenha margem e competitividade para ir fazendo um crescimento sustentável aí nessa história. Terceiro ponto, como é que fecha os números na Argentina? Acho que é importante a gente ver agora em maio como é que vai estar esse fechamento. Acho que é importante também ver os resultados dessa AgriShow e um termômetro da volta da confiança no produtor rural, né? E a questão do câmbio, né? O câmbio tem flutuado bastante, ele deu algumas oportunidades boas de fixação de preços no mês de abril, impactando aí os preços e a comercialização. Então, sendo extremamente pragmático aí com vocês, concluindo, insumos, na minha opinião, pessoal, não vai mudar de preço e a gente só pode ter um problema no suprimento de insumos se vocês, produtores que estão me ouvindo, todo mundo deixar para comprar isso daí em agosto, comecinho de setembro, aí sim nós vamos criar um problema para nós mesmos. Então eu acho que você já tem que ir construindo
as posições de compras de insumos para aquilo que será, se Deus quiser, a mega safra de verão aí brasileira, né? Esse ponto é importante. Em relação a preços também, parece que nos últimos dias deu uma acalmada na tensão mundial. A minha expectativa é que, absorvendo o impacto da questão fiscal no Brasil, a questão lá dos juros nos Estados Unidos em virtude da inflação e do mercado de trabalho, e a questão de um pouco mais de calmaria no planeta, se esse cenário se observar nos próximos 15 dias, a gente talvez tenha uma redução aí do preço, do valor, né, da moeda, mais próximo aí de 5,5, 5,10, né, e não 5,20, quando eu estou gravando o vídeo está esse valor aí. Então acho que esse é um ponto importante. Também destacar aqui a arrancada com tudo da safra de cana, pessoal esperando aí ao redor de 605 milhões de toneladas, um pouquinho a menos do que a safra anterior, e o açúcar deve voltar acima de 20 e trabalhar, quem sabe, para um ATR um pouquinho abaixo do que foi o ATR 1,20 dessa safra que terminou no final de março. Então a laranja também segue bem, ficar de olho agora no dia 10 de maio, convidar todos vocês para assistirem pelo YouTube, é um trabalho que nós fazemos junto com o Fundecidos, que é o lançamento da estimativa de safra, e o mundo todo fica de olho, que a laranja praticamente agora está sendo feita no Brasil, tem o problema do greening, né? A Flórida foi dizimada, então vamos ficar de olho nisso. Maio é um mês aí de muita preocupação, segunda safra em andamento, e a gente tomando as decisões de compra e de venda da safra que vocês plantam em setembro e outubro. Acho que esse é o ponto muito importante. E aí, agora no bloco 3, eu convido quem quiser ficar para ver que interessante tudo que eu pude conhecer nos últimos 30 dias. Mais uma vez aí as imagens interessantes do AgriShow, inovações, máquinas, está lindíssima a feira. É isso aí, pessoal. Valeu, curtam as imagens agora. Quem não tiver tempo, fica o convite para estar no próximo Agro 30 aqui no final do mês que vem, se Deus quiser. Valeu!